Continuação da leitura do livro Defraudação Emocional segundo os princípios bíblicos. Como casar com a pessoa certa e evitar um casamento encalhado, da pastora Sara Shiva. Capítulo 6. Como evitar a defraudação emocional. Tudo começa com o seu querer. Este é o primeiro passo. O livre-arbítrio, o poder de decisão do ser humano, é um presente de Deus. Podemos escolher o que queremos, pois temos esse direito dado por Deus. Ele nos ama tanto que nos deu o direito até de escolhermos se queremos ficar perto dele ou não. Na minha opinião, o livre-arbítrio que recebemos é a maior expressão do amor de Deus, depois do sacrifício de Jesus na cruz e de sua graça. No entanto, muitas vezes não utilizamos o nosso livre direito de decisão da maneira certa, ou seja, muitas vezes não usamos nosso livre-arbítrio para o nosso bem. Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 33. Ou seja, da mesma forma como você se ama, ame ao próximo. Uma pessoa que não se ama não está pronta para um relacionamento, pois como alguém poderá doar algo que não tem nem para si mesmo? No passado, meu conceito de amor próprio era bem humanista, do tipo, eu me amo porque escolho me amar e tal. Mas hoje em dia, meu conceito de amor próprio é bem teocentrista. Por experiência própria, descobri que o que nos faz ter o amor próprio é o amor de Deus por nós. Funciona mais ou menos assim. Eu me amo porque Deus me amou primeiro, a ponto de dar seu próprio filho por mim. Por isso, eu valorizo e honro o sacrifício dele, valorizando a minha própria vida por ele. Ou seja, independente do que as circunstâncias mostrem, do que as pessoas digam, eu me amo por causa dele, porque ele merece. Se você o ama e valoriza sua própria vida, então precisa aprender a praticar o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 3. Sobretudo que se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O segredo para não defraudar e não ser defraudado é guardar o coração. O que é exatamente guardar o coração? Lembro-me da primeira vez que minha discipuladora, pastora Cíntia, me disse isso. Eu era ignorante acerca desse assunto que, quando ela falou em guardar o coração, pensei que ela estava falando em vestir uma roupa de frio ou colocar um cachecol. Realmente, eu não sabia o que era isso. Para quem não sabe, guardar o coração é guardar as suas vontades, seus pensamentos, suas fantasias e ilusões. Guardar o seu querer, os seus desejos, os sentimentos, as emoções, sua imaginação em relação à pessoa. É não deixar seus pensamentos fantasiarem situações que ainda não existem entre vocês dois e, principalmente, porque tem de partir dele a iniciativa do relacionamento. Em outras palavras, guardar o coração é preservar a alma, as emoções, o coração e livrá-la de fantasia, de falsas expectativas. E expectativa é querer, esperar algo, desejar algo. Por que guardar, preservar o que é tão importante? Por que guardar, preservar o querer é tão importante? Porque a Bíblia diz que acima de tudo deve-se guardar o coração. Por que será que é acima de tudo? Porque é no coração, na alma, que residem nossos sentimentos, vontades e desejos. É dele que as vontades fluem, saem de nós. É por isso que devemos guardar nossas vontades, ou seja, cuidar, zelar, vigiar, protegê-las. Precisamos estar atentos para aquilo que queremos, porque é do nosso querer que sairão, inevitavelmente, as nossas atitudes. E as nossas atitudes gerarão consequências. Temos de trabalhar,
treinar o nosso querer para desejarmos, querermos somente aquilo que nos faz bem, somente aquilo que está alinhado com a vontade de Deus para nós. Em algumas traduções da Bíblia, o versículo 23 diz: porque dele, coração, procedem as saídas da vida. Ou, porque dele procedem as fontes da vida. Na Bíblia Nova Versão Internacional, NVI, o mesmo versículo diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nesta mesma tradução da Bíblia, NVI, há uma indicação específica sobre a palavra coração que, de acordo com o original hebraico e aramaico, também significa pensamentos. Sendo assim, o versículo 23 seria: acima de tudo, guarde os seus pensamentos, pois deles dependem toda a sua vida. Sejam saídas, fontes ou pensamentos, o sentido, o contexto desta passagem é o mesmo. A palavra de Deus fala de um lugar em nós que dá início às nossas vontades e, consequentemente, resultará nas nossas atitudes. Algumas pessoas podem pensar que, nessa passagem bíblica, Deus está falando que o coração é o lugar que abriga a vida, como o versículo de João 7,38 que diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Porém, eu não entendo dessa forma. Deixe-me explicar por quê. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de alma e não de espírito. A alma é a sede de nossos sentimentos, vontades, pensamentos, desejos, ou seja, a alma é a nossa mente. Somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito, com E maiúsculo. Portanto, somos espírito, com E minúsculo, em primeiro lugar. Temos um espírito humano, possuímos uma alma, mente, e moramos em um corpo físico. Com certeza, se fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, ele também possui alma, possui pensamentos, sentimentos, e também pode se apresentar em forma física quando desejar. Porém, na sua essência, Deus é espírito, com E maiúsculo. Deus se relaciona conosco essencialmente no nosso espírito, com E minúsculo, pela fé, e não na nossa alma, pelas emoções e vontades. Ou seja, essencialmente Deus não se relaciona conosco pelo emocional, e sim pelo espiritual. Fé não é sentimento, fé é atitude. Crer não é sentir, crer é agir, viver segundo o que Deus diz em sua palavra. Afinal, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito com E maiúsculo. E em verdade. João 4:24. E não em alma e em verdade. Creio que, quando esse versículo diz em espírito e em verdade, a palavra verdade inclui a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas vontades, todo o nosso ser. Mas, essencialmente, Deus procura adoradores que o adorem em espírito, com E maiúsculo, em primeiro lugar. Apesar de ter sentimentos por nós, ele se relaciona conosco essencialmente em espírito. Deus é a nossa fonte de vida. É nele que está toda a vida. A vida está no espírito e não em nossa alma. Apesar de sermos alma vivente, fluirão rios de água viva do seu interior, quer dizer, fluirão rios de vida do seu espírito, com E minúsculo, e não da sua alma. Por isso, o sentido desse versículo bíblico não é dizer que a nossa vida procede da alma, reside na alma, pois a nossa vida reside no espírito. Mas quer dizer que a nossa alma, coração, pode influenciar toda a nossa vida. Como? Se o coração, a alma não estiver guardado, protegido, ou melhor, se os nossos pensamentos não estiverem guardados, alinhados com os pensamentos de Deus, podemos comprometer negativamente toda a nossa vida. Os pensamentos, quando se tornam muito intensos, geram em nós vontades. E as vontades, quando se tornam muito intensas, geram em nós atitudes. E as atitudes têm consequências que podem alterar toda a nossa vida, para o bem ou para o mal. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, alma,
porque dele procedem os pensamentos, vontades, que são as fontes, as atitudes da nossa vida. O nosso querer coração não deve ser contaminado com os ensinamentos do mundo. Tudo o que eu recebo, aprendo, vejo e ouço continuamente torna-se o que eu quero. Por exemplo, quando você gasta mais tempo com coisas e práticas mundanas do que com Deus, então provavelmente você vai querer mais do mundo e menos de Deus. Exemplos? Alguns exemplos. Filmes. Se separo mais tempo para ver televisão do que para orar, e se tenho o hábito de ver filmes que mostram violência, agressão, ira, raiva, vingança, isso vai ministrar o meu coração, alma, e vai gerar em mim pensamentos, pois as cenas do filme ficam na mente por dias e talvez para o resto da vida. E em alguma hora vão gerar sentimentos, vontades de acordo com o que recebi naquele filme. Ou, se vejo filmes que contêm cenas de sexo, de sensualidade, isso vai ministrar o meu coração, a alma, e vai gerar em mim pensamentos de desejo sexual, vontades, que consequentemente, uma hora, essas vontades vão gerar em mim atitudes de acordo com o que recebi naquele filme. Resultado? Eu passei a querer o que vi, ouvi e recebi daqueles filmes. Outro exemplo, livros. Se não separo um tempo diário para ler a Bíblia e se priorizo outras leituras que não edificam, isso também vai ministrar o meu coração. Por exemplo, se eu leio um livro onde o personagem é um defraudador e isso é tratado com naturalidade e aprovação na narrativa do livro, em pouco tempo estarei achando natural ter um comportamento defraudador, pois, aos poucos, o comportamento errado vai deixando de incomodar e se torna comum e aceitável. Da mesma forma, se eu leio continuamente um livro onde a personagem é uma autodefraudadora e onde o autor do livro narra a situação com tom de aprovação, sem deixar claro que ela está errada, pouco a pouco vou deixando de perceber como o seu comportamento é errado e começo a me acostumar com aquilo, até que as atitudes da personagem se tornam naturais e aceitáveis para mim. O grande problema é que o que eu leio continuamente vai formando opinião dentro da minha mente, alma, coração. Ou seja, vai ministrando pensamentos na mente até gerar sentimentos, vontades e, consequentemente, atitudes. Resultado, eu passei a querer o que li e aprendi naqueles livros. Música. Falando especificamente das letras. Há muitas músicas cujas letras dizem absurdos. Só para ilustrar, citarei alguns exemplos do que já ouvi. Esse meu casamento não vai dar em nada. Ou seja, me casei com ela, mas eu amo é você. Estou fazendo amor com outra pessoa. Ou seja, estou te traindo abertamente. Só tô te dando linha, te fazendo acreditar em mim para depois te abandonar. Abandonada por você. Eu fui abandonada por você. Desilusão. Quanta desilusão. Danço eu. Me dei mal. Dança você. Você também se deu mal. Na dança da solidão, na maldição da solidão. Eu só peço a Deus, com letra minúscula, o Deus deste século, ou seja, o diabo, um pouco de malandragem, de vadiagem, de desonestidade, pois sou criança e não conheço a verdade. Quem é o caminho, a verdade e a vida? João 14,6. Vai vadiar, ou seja, vai ser vagabunda. São apenas alguns exemplos do que já ouvi por aí. Imagine então se ouço músicas cujas letras falam absurdos desse tipo e passo a cantar, além das melodias que ministram o meu espírito. E declaro tudo o que a letra diz. Sem perceber, estou declarando com minha própria boca palavras de maldição sobre minha própria vida e de quem estiver perto. As letras de músicas que ouvimos repetidamente formarão pensamentos e opiniões em nossa mente. Aos poucos, os absurdos que aquelas letras dizem passam a não me incomodar mais e se tornam naturais, não só de serem cantados, como também de serem vividos. Resultado? Eu passei a querer tudo o que ouvi, recebi e declarei nas letras daquelas músicas.
Mais uma vez, tudo o que eu recebo, aprendo, vejo e ouço continuamente tornam-se o que quero. Por isso, temos de tomar cuidado com tudo que vemos e ouvimos, pois pode entrar em nosso coração de onde procede o nosso querer. O nosso querer não pode ser contaminado com os ensinamentos do sistema corrompido deste mundo. É do coração, do meu querer, que também vão fluir as fontes dos ensinamentos de Deus, que tenho recebido e aprendido todos os dias. Se tenho continuamente emprestado meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, então cada vez mais essa palavra vai entrar em mim e ministrar meu coração, alma e principalmente meu espírito, fazendo com que o meu querer esteja alinhado com a palavra de Deus, com o querer de Deus. Dessa forma, as coisas espirituais e não carnais passam a ocupar cada vez mais lugar dentro de mim, passando a reger o que quero e o que desejo. O meu desejo e as minhas vontades, ou seja, o meu querer, passa a ser pelas coisas boas e não ruins. Assim, consequentemente, as minhas vontades vão gerar em mim atitudes totalmente alinhadas com a palavra de Deus. E essas atitudes terão consequências muito boas em toda a minha vida. Por isso, tenho de guardar o meu coração. Guarde o seu coração. Tire um tempo diário para orar. Mateus capítulo 6:6. E desenvolva uma vida de relacionamento diário com Deus. Quanto mais tempo você passar na presença dele, mais o seu querer será alinhado com o querer dele. Fim do capítulo 6.